Pensa numa situação dramática. A pessoa precisa de um remédio para sobreviver e o governo nega. A única saída, claro, é a justiça. Só que por anos e anos, uma pergunta simplesmente paralisava tudo. Processar quem, afinal? A União, o Estado ou o município? Vamos entender agora como o tema 1234 lá do STF finalmente desfez esse nó e criou um novo mapa para o direito à saúde aqui no Brasil. Pois é, essa era a pergunta de R$1 milhão que assombrava todo mundo, cidadãos, advogados e até os próprios juízes. Essa falta de uma regra clara gerava uma insegurança jurídica enorme e, o que é pior, atrasava o acesso a tratamentos que eram vitais. Transformava a busca pela saúde, que já é difícil, num verdadeiro labirinto judicial. Mas a solução do STF, olha só, não veio de uma simples canetada. Ela foi construída de um jeito bem diferente. E aqui está o pulo do gato. O tema 1234 não é especial só por ser uma decisão do STF. Ele é especial porque ele nasceu de um acordo. Pela primeira vez na história, União, Estados e municípios sentaram juntos, negociaram e definiram as responsabilidades de cada um. É exatamente isso que se chama de governança judicial colaborativa. É algo, assim, inédito nessa escala. Então, vamos mergulhar nessa decisão. Primeiro, vamos entender a base de tudo, que é esse acordo histórico. Depois, a gente vê como a regra funciona para remédios que já estão na lista do SUS. E, em seguida, o que muda para aqueles que não estão. E aqui o dinheiro fala mais alto, viu? A gente vai dar uma atenção especial para os casos de oncologia, que são bem complexos, e fechar com aquele resumo direto ao ponto, essencial para quem está estudando para concurso. Vamos lá. Primeiro ponto. Esse acordo, que foi validado pelo STF, é talvez a decisão mais importante da história do tribunal sobre o direito à saúde. Ele não só disse quem é responsável pelo quê, mas ele criou todo um sistema de cooperação para que o fornecimento de medicamentos seja, na teoria, mais rápido e mais previsível. Para a gente entender a decisão, o primeiro passo, o mais fundamental, é essa divisão. Tudo, absolutamente tudo, depende se o medicamento que a pessoa precisa já faz parte das listas oficiais do SUS, ou não. Essa é a primeira pergunta que vai definir todo o caminho a ser seguido. A partir daqui, as regras se abrem de maneiras bem diferentes. Bom, vamos para o primeiro cenário, que é o dos medicamentos que já estão incorporados. Aqui, a lógica é bem simples. Ela segue a própria organização administrativa do SUS. Mas o que quer dizer incorporado? Falando de um jeito simples, são aqueles remédios que já passaram por uma análise técnica super rigorosa da Conitec. A Conitec avalia a eficácia, segurança, custo-benefício e aí, se for aprovado, ele entra oficialmente nas listas de fornecimento obrigatório pelo SUS. Agora, olha só como as regras se aplicam na prática. Para os remédios básicos, aqueles de uso mais comum, a ação judicial é contra o município e corre na Justiça Estadual. Já nos outros casos, a regra é a seguinte: se a responsabilidade principal de fornecer é da União, como é o caso dos medicamentos estratégicos ou do famoso Grupo 1A, o processo vai para a Justiça Federal. Agora, se a responsabilidade é do Estado, a ação corre na Justiça Estadual. Simples assim, né? Certo, agora a gente entra num terreno um pouco mais complexo. E quando o medicamento não está na lista do SUS? Aqui, a lógica muda completamente. Esquece aquela organização administrativa. O que vai definir tudo agora é, primeiro, se tem registro na Anvisa e depois, o custo do tratamento. A primeira regra aqui é a mais fácil de todas. Se o medicamento não tem registro na Anvisa, não tem nem discussão. Como a Anvisa é uma autarquia federal, a presença da União no processo se torna obrigatória. Conclusão, a competência é sempre da Justiça Federal e a conta, fica 100% com a União. Tá bom, e se o remédio tem o registro na Anvisa, mas não está na lista do SUS? Aí o critério muda para o bolso. O STF estabeleceu que o custo anual do tratamento é o que vai definir quem paga a conta e em qual tribunal a ação vai tramitar. E para isso eles criaram umas faixas de valor bem específicas. Se o tratamento anual custar mais de 210 salários mínimos, estamos falando de um custo altíssimo. Nesse caso, a responsabilidade de pagar é toda da União e a ação tem que ser proposta lá na Justiça Federal. É bom guardar bem esse número, viu? 210 salários mínimos. Agora vamos para a faixa do meio. Tratamentos que custam entre 7 e 210 salários mínimos por ano. Aqui a ação corre na Justiça Estadual e é o Estado quem paga. Mas, e aqui tem um detalhe importante, a União depois tem que ressarcir uma parte desse valor para o Estado. Esse acerto é feito por um repasse direto de fundo a fundo para não quebrar o orçamento estadual. Por fim, para os medicamentos de menor custo,
Aqueles em que o tratamento anual fica abaixo de 7 salários mínimos, a regra é mais direta. A competência é da Justiça Estadual e o custeio fica todo por conta do Estado. Ele pode até, eventualmente, negociar um ressarcimento com o município, mas a União sai completamente dessa jogada financeira. Vamos para um ponto que tem dado o que falar e que é tema quentíssimo para concursos: os medicamentos oncológicos. Para eles, o STF criou uma regra de transição bem específica sobre o ressarcimento, naqueles casos de remédios que não estão na lista. Então presta muita atenção aqui. A data-chave aqui é 10 de junho de 2024. A regra de ressarcimento para remédios oncológicos não incorporados mudou nesse dia. Funciona assim: para ações que começaram antes dessa data, a regra era fixa. A União devolvia 80% do custo para os estados. Já para as ações que foram ajuizadas depois dessa data, a regra agora é flexível. O percentual de ressarcimento vai ser negociado caso a caso entre o governo federal, os estados e os municípios. Certo, passamos por todas as regras. Agora, vamos juntar tudo isso. Para quem está se preparando para provas, este é o momento de anotar os pontos essenciais, aquele resumo que condensa toda a decisão do tema 1, 2, 3, 4. Então, este aqui é o nosso guia rápido. A lógica é: a Justiça Federal fica com os casos de maior complexidade ou de maior custo. Pensa aí: remédios estratégicos, aqueles sem registro na Anvisa, ou os que custam mais de 210 salários mínimos. Todo o resto, como os remédios básicos que já estão na lista e os não incorporados de menor custo, fica com a Justiça Estadual. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O tema 1, 2, 3, 4 foi muito mais do que uma decisão sobre remédios, né? Ele praticamente inaugurou um novo método para resolver conflitos, um método baseado no diálogo e no acordo entre os poderes e os entes da federação. A questão que fica no ar é: será que esse modelo de governança colaborativa pode ser a chave para destravar outros grandes impasses de políticas públicas que a gente tem no país? Fica aí o pensamento.